Boa noite a todos. Começamos mais um trabalho com muita gratidão a Deus. Vamos iniciar então buscando a conexão com Ele, agradecendo a Deus pela oportunidade de mais uma noite estarmos aqui refletindo e aprendendo sobre valores tão importantes para o nosso crescimento espiritual. Que tenhamos a paciência, a sabedoria para lidar com este momento tão delicado e aplicarmos os princípios do cristianismo que são tão importantes para a superação de qualquer desafio vivido por nós aqui na Terra. Bom, o trabalho de hoje é baseado no livro Ceifa de Luz. É o capítulo 26, intitulado de Em Nossas Mãos. Esse capítulo ele está contido no livro psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e vem trazer reflexões muito importantes. É fundamental que nós tenhamos a noção exata do nosso papel aqui na Terra. E o grande objetivo do capítulo é exatamente nos explicar que o lugar onde nós estamos, as faculdades, ou seja, as nossas capacidades, elas não são obras do acaso. As pessoas que estão à nossa volta, elas não estão à nossa volta por acaso, obviamente. Tudo que envolve nossas características físicas, intelectuais, espirituais, elas existem como instrumentos de amor, de caridade. Deus nos concede para que a gente pratique o bem. Eventualmente a gente erra, subverte essas capacidades, mas por regra elas são criadas para que a gente faça o bem, que a gente pratique o bem. Se a gente está na Bahia, no Brasil, neste planeta, é porque a gente vai conviver com essa comunidade e a gente tem algo de bom a fazer diante dessa comunidade. A gente pode fazer o bem em face da sociedade que está à nossa volta. Cada um, na medida do que pode, na medida da sua capacidade, pode contribuir para o progresso espiritual. Até porque o grande objetivo de todos nós, o objetivo que deve nortear o ser humano é exatamente a busca por ser um obreiro do Senhor. E isso é retratado muito bem pelo Evangelho segundo o Espiritismo. E o verdadeiro espírita, ele busca se melhorar, e ele se melhora pelo serviço, pelo trabalho no espaço onde ele está inserido. A gente não precisa ter ideias mirabolantes, a gente não precisa criar delimitações geográficas, nada disso. A gente não precisa achar que nosso papel se restringe ao centro espírita, por exemplo, ou a uma igreja, ou a família. Essa coisa da família, inclusive, é muito delicada, porque muitas pessoas acreditam que a família restringe a sua capacidade de ação, e não. Nós temos a família como um elemento, uma célula da sociedade, e muito importante. Porém, a gente não deve buscar o bem só para a nossa família, para os nossos pais, os nossos irmãos. Nós não devemos honrar somente os nossos pais, os nossos parentes, e buscar pelo crescimento somente deles. Na verdade, a gente deve enxergar a humanidade como nossa família espiritual. A gente tem que entender
que, como é dito no Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma dicotomia, ou seja, existem dois conceitos muito claros, que são a parentela espiritual e a parentela corporal, e são coisas distintas. E entendido dessa forma, a gente percebe que o traço consanguíneo ele não é determinista. A gente tem que se vincular com base em outros elementos, inclusive os interesses espirituais, a busca pelo crescimento espiritual. O sentimento de seita ele é completamente equivocado. Completamente equivocado. E, portanto, o capítulo ele é muito claro com relação à importância que a gente deve dar a não só o lugar que a gente e as pessoas que a gente convive, mas também as nossos talentos, nossas capacidades. A gente viveria num mundo muito melhor se cada um exercesse a sua vocação. Se a gente tivesse liberdade para escolher o ofício que melhor nós exercitamos. Infelizmente, naturalmente, a sociedade tende a criar rótulos e a limitar as pessoas a alguns caminhos e a, às vezes, criar preconceitos e discriminações com base em algumas atividades, mas, em verdade, todos nós temos inúmeros talentos, inúmeras capacidades, somos capazes de exercer muitos ofícios e devemos exercer com liberdade, porque a partir do momento que nós escolhemos de acordo com o que nós gostamos, com o que a gente se identifica, com a nossa vocação, a gente não só é mais feliz, porque a gente tem prazer no que a gente faz, mas nós também prestamos um serviço melhor. Ajudamos de uma maneira mais prazerosa, mais feliz e, consequentemente, o trabalho é mais bem feito. Então, é um elemento importante que devemos levar em consideração. Se alguém nasce com um talento, por exemplo, para arte, para música, por exemplo, esse talento tem todo o direito de ser exercido e não é por acaso que foi concedido àquela pessoa. Deus concedeu para que esse talento seja utilizado em prol do bem, da reflexão, de valores humanistas, de caridade, de amor, de compreensão da realidade, de redução da tensão do dia a dia, por exemplo. Então imagina uma música que nos acalma, um ator que nos permite voar, né, para outros lugares e em nossa imaginação descansar um pouco, né, da tensão que estamos vivendo. Então a arte é um grande exemplo de instrumento para o bem e deve ser exercida, como todo e qualquer ofício, com liberdade, com a compreensão de que a gente tem que entender que os indivíduos eles são instrumentos de Deus e exercem seus talentos, podem exercer seus talentos para o bem. Rubem Alves, psicanalista que foi professor da Unicamp e um grande pensador, ele traz esse assunto de uma maneira muito, muito interessante quando ele nota como a sociedade ela tende a querer engaiolar as coisas. Ele traz o exemplo de uma menina que se apaixonou por um pássaro e a relação entre ela e o pássaro era excelente. Eles sempre brincavam juntos, passavam horas juntos e ao final do dia ele sempre voava e ia para o local onde ele se resguardava, ele descansava. Bom, ela com medo de um dia ele jamais voltar, resolve prendê-lo numa gaiola. Mas aquele pássaro perde todo o encanto, perde toda a alegria dele,
porque ele perdeu o grande elemento que trazia a, a alegria dele, o encantamento e toda a capacidade que ele tinha de dedicar amor àquela garota, que era a liberdade. Então, equivocadamente, ela acredita que a prisão, o controle, traria um amor mais seguro. Mas na verdade, apenas proporcionou um amor por obrigação, um amor vazio, frágil e que não permitia mais a felicidade das duas partes. Então, a gente precisa conviver com essa liberdade para que os indivíduos eles tenham toda a capacidade, toda a faculdade de fazer suas escolhas para praticar o bem. Praticar o bem. É claro que Deus nos colocou na Terra, nos colocou nesse lugar, e em vários elementos a gente aparentemente não tem tanta liberdade. E é bom que em alguns pontos a gente não faça algumas escolhas, porque a gente não tem plena consciência para escolher. Mas quem tem essa capacidade de saber o que é melhor para nós é Deus. Deus tem essa capacidade. Mas nós não temos o poder, o conhecimento, a sabedoria para tentar limitar a liberdade do outro. Porque o outro é tão limitado quanto nós. Nós não somos senhores da vida alheia. Deus, sim, ele tem uma sabedoria plena, uma perfeição absoluta e nos conhece tão bem que nos auxilia a conduzir as nossas vidas. Nós podemos auxiliar na condução da vida do próximo também, mas sempre respeitando o livre-arbítrio, que é um valor muito grande, muito importante, porque é uma faculdade concedida por Deus. E é uma faculdade que Deus possui. Deus é completamente livre. E ao nos criar simples e ignorantes, Ele concedeu por amor um dos seus atributos, que é a liberdade, é o livre-arbítrio. Porque através do livre-arbítrio nós aprendemos. Mesmo ignorantes, nós temos livre-arbítrio. Porque é através do exercício da liberdade que nós podemos errar e após o erro, após a dor, refletir sobre aquilo e mudar a trajetória. É a partir do erro do outro, da queda do outro também que nós podemos refletir e tomar uma trajetória diferente daquela trajetória do outro. Mas se você observar, tanto no caso do nosso irmão que erra e que serve para nós como exemplo, quanto no caso do erro que nós cometemos, há um elemento essencial, imprescindível aí, que é a liberdade. A liberdade é algo muito sério, de imensa responsabilidade. Nós temos muitas vezes dois caminhos a seguir e temos que decidir. A gente não simplesmente vai vivendo de acordo com os instintos, apesar de estarmos ainda frequentemente sendo influenciados por sentimentos mais primitivos e instintos. Mas já temos certa racionalidade e capacidade de escolha. E isso que nos proporciona duas coisas: mérito e responsabilidade. Se a gente não escolhesse, se a gente simplesmente vivesse ao acaso,
ou às decisões de um outro ser que nos comandasse, a gente não teria mérito algum para atingir a evolução espiritual. Porque essa evolução não seria conquistada por nós mesmos, mas sim pelo que nos comandou. Esse que nos comandou, se eventualmente for perfeito, ele vai continuar perfeito. Se nós não exercemos por liberdade, por escolha, a gente vai continuar simples, ignorantes e estagnados na escala evolutiva. Portanto, a liberdade, as nossas escolhas são fundamentais para que a gente mereça, para que a gente tenha méritos em nossa evolução espiritual. E a responsabilidade é outro ponto fundamental. A responsabilidade, ela não pode ser confundida com a culpa. A culpa, ela nos coloca para baixo, ela não nos permite a autorreflexão, ela cuida apenas de punir, de se diminuir, reduzir a autoestima e não permite que se olhe para frente. É como se o indivíduo estivesse apenas olhando o retrovisor o tempo inteiro. Olhando o retrovisor o tempo inteiro, ele não vive o presente. E não enxerga que as coisas podem ser melhores no futuro. Fica só se martirizando pelo erro cometido. Até olhar o futuro e viver o presente, ele vai viver estagnado. Portanto, é muito importante ter uma visão de presente. O futuro não nos pertence, nós não temos o menor controle sobre ele, porque são inúmeros fatores que influenciam as nossas vidas. São inúmeras circunstâncias. Nós podemos fazer todo o esforço para conquistar algo, mas ou circunstâncias alheias à nossa vontade podem impedir essa conquista, por exemplo. Então, é fundamental enxergar que a construção na vida não é no topo de uma montanha que está sendo escalada. É na jornada, no caminho. O caminho é fundamental, não o destino, não a meta a ser alcançada. Nós passamos muito mais tempo na jornada, no caminho, do que no destino. E é no destino, e é na jornada que nós aprendemos, que nós vivemos as circunstâncias e vamos tendo que desenvolver habilidades para desviar de uma pedra, subir em um degrau. Então, essa é a fundamentalidade da visão do presente. Por isso que o medo é um sentimento, da mesma maneira que o medo é um sentimento importante, porque é um sentimento que nos permite sobreviver, prever que há um perigo naquilo e evitar o perigo para que a gente não pereça, para que a gente mantenha a nossa integridade física, mental, espiritual, evitar que a gente se coloque em riscos desnecessários. O medo desmedido, esse medo exagerado, ele nos paralisa e impede que a gente haja no presente, porque a gente fica o tempo todo achando: se eu fizer isso vai acontecer uma catástrofe, se eu fizer essa outra coisa vai acontecer outra catástrofe, e no final das contas a gente acaba não fazendo nada. Se a gente viver guiado por um medo exacerbado. Então a gente tem que ter a ideia de que a vida envolve riscos, é natural, vamos reduzi-los ao máximo possível, mas
Vamos viver o presente. Temos que viver o presente. Até porque o presente é o nosso presente que constrói o futuro. A gente não tem que ficar preocupado com o que vai acontecer no futuro, não. Enquanto está fazendo, viver angustiado, e se não der certo? Não importa. Vamos fazer nossa parte, a gente tem que ouvir a nossa consciência. Estamos fazendo o bem? Se a resposta, se a resposta da nossa consciência for positiva, se for um sim, então vamos seguir em frente e ir até o final. E ver o resultado. E se a gente estiver seguindo a obra de amor, de caridade, de cuidado, a gente receberá muito auxílio da espiritualidade. Então temos que ter confiança. Por isso, a fé também é essencial. E essa construção do presente, essa coisa de botar a mão na massa ao invés de viver preocupado com o que vai acontecer ou com o que já aconteceu, envolve isso que eu disse que é a responsabilidade. É de assumir que as escolhas são minhas. Eu escolhi isso e eu vou até o fim com isso. E eu vou buscar praticar o bem. Eu vou seguir em frente na minha caminhada. E essa é a essencialidade da vida. E dessa maneira a gente também assume as consequências de tudo isso. Porém, sem se martirizar se a gente cometer algum erro. Sem ficar remoendo o passado pelo erro cometido. Não. A gente errou, aprende com aquilo, se responsabiliza, tenta reparar o dano causado, eventualmente causado, e segue em frente e não repete mais o erro. Essa é a noção de responsabilidade que devemos desenvolver. Então, essa reflexão do capítulo é importante porque ela traz os elementos que eu disse logo no início do trabalho e ela também nos apresenta a importância de servir, de agir com caridade, de agir com sabedoria diante do meio que estamos inseridos. Então, o livro Ceifa de Luz, mais especialmente o capítulo Em Nossas Mãos, ele nos proporciona isso. E caridade, no grego antigo, significa ágape. E é uma noção muito maior do que aquele conceito filantrópico que nós temos de caridade mais material. É de amor fraterno. Amor fraterno. Que é algo muito mais amplo mesmo. E Mário Sérgio Cortella, ele, certa vez, em um livro, esse livro, ele traz inúmeras reflexões de alguns filósofos sobre a felicidade. E Cortella conta que certa vez ele pensou sobre um trabalho que ele realizava em uma favela e que ele ajudava as pessoas realizando inúmeras atividades, inclusive escrevendo cartas para os familiares que viviam longe. Essas pessoas não sabiam escrever. E ele muitas vezes perguntava se será que aquilo ali realmente é caridade, é amor fraterno? Porque ele se sentia bem com aquilo. Então ele se perguntava, poxa, eu tô tendo uma recompensa com isso? Será que eu tô fazendo simplesmente para me sentir melhor ou me sentir até superior a eles por estar os ajudando? E ele diz que ao final, sempre que surgia essa dúvida, ele substituía essa dúvida pela certeza de que o que importa é que ele estava se dirigindo àquelas pessoas e estava fazendo diferença na vida delas, por mais que fosse pequena, mas estava fazendo uma diferença positiva na vida delas, as ajudando. E dessa maneira ele conseguia superar esse pensamento equivocado. Porque se a gente ficar pensando nessas coisinhas, a gente não faz nada, a gente não ajuda. E a gente deve ajudar. E não falta serviço aí. Não falta trabalho de caridade, de amor, trabalho profissional também. É possível se realizar com amor, com vocação, com cuidado. Não falta serviço. Porque a gente vive num mundo
difícil, com muitas dores, com muitos problemas que as pessoas enfrentam. Se existem problemas sendo enfrentados, existe serviço a ser realizado no bem. E devemos sempre ter a noção de felicidade, felicidade jamais no sentido consumista de a recepção de um sentimento bom após a aquisição de coisas que são efêmeras, que depois de, sei lá, meses, anos, elas vão se deteriorar. A felicidade real, ela pouco a pouco vai se tornando mais permanente. Ela é circunstancial ainda, porque nós estamos num mundo e num grau evolutivo ainda rudimentar de aprendizado, mas pouco a pouco ela vai se tornando mais plena. Ela vai se aproximando da plenitude. E a plenitude exige a continuidade. Então, nada de material pode nos aproximar dessa felicidade plena. Nada de material pode nos aproximar da verdadeira alegria espiritual. Nada. Essas coisas materiais são só instrumentos para o nosso aprendizado. A alegria, a felicidade real, ela surge quando a gente percebe que só no serviço e no auxílio do próximo a gente vai ser feliz. Que não é possível ser feliz num mundo doente ou num mundo em que todos estão à sua volta padecendo de dores. Eu sei que isso é estranho e parece que muita gente não enxerga dessa forma, porque muitos insistem em querer criar ilhas de felicidade. Então, só a família daquela pessoa pode ter direito à felicidade, aparentemente. Tem gente que acredita nisso. Infelizmente. Mas é natural que, ao longo do tempo, essas pessoas despertarão. Porque é inexorável que todos, em algum momento, enxerguem que é impossível ser feliz com o outro do meu lado sendo infeliz. E qual é a solução para que o outro do meu lado seja feliz? É eu ajudar na felicidade dele. Eu dar minha contribuição. Aí está a essência do cristianismo. Segundo Clóvis de Barros Filho, o grande ensinamento de Jesus é exatamente apresentar que a felicidade, o suprassumo da vida, é fazer a vida do outro melhor. Isso é romper completamente com o egoísmo e o orgulho. E devemos cultivar esses valores. Então vamos encerrar o trabalho de hoje com essa reflexão. Que nós temos muitas oportunidades de servir e temos instrumentos, talentos, faculdades, capacidades. Estamos em um local que nos oferece oportunidades. Devemos aproveitar essas oportunidades para nos convertermos cada dia mais em ombreiros do Senhor. Assim, encerro o trabalho de hoje, agradecendo a Deus por todo o amparo e auxílio neste momento. Que tenhamos sabedoria para realmente vivermos os ensinamentos desta noite e para que a gente possa superar as dificuldades com muita fé. Que assim seja.